César? Sim, Malu. Oi. Você diria, eu observo assim, que existe a adversidade que chega para a pessoa em função das imaturidades. Então, aquilo vem de roldão pelo determinismo. E existe a adversidade calculada que sabe para quem aparece, igual a assombração. Você concorda com isso? Que existe uma adversidade calculada, de alto nível, de acordo com os seus potenciais? Concordo. Só que eu acho isso muito sério. Nós já estamos falando, Malu, nessa segunda etapa, esse segundo exemplo seu, de algo mais avançado um pouco. Onde a pessoa ela já está inserida de alguma maneira dentro do marketing mecanismo evolutivo, já está trabalhando de maneira uníssona com os amparadores de maneira um pouco mais profunda. Então, mas com certeza. Se a gente for pensar de semiconsciex para cima, de transmigrado, quer dizer, de teleguiado, autocrítico para cima, é tudo nesse nível que você está falando. Porque quem olha de fora pensa que é tudo a mesma coisa. Aí vê uma pessoa num certo nível de maturidade passando por uma situação que até certo ponto parece incoerente diante do nível daquela pessoa. No entanto, é super coerente para a pessoa que está passando, porque sabe exatamente por quê. Até na constituição do grupo Karma, por exemplo, quanto mais a consciência tem potenciais e elementos favoráveis à evolução, mais o grupo Karma se torna difícil em função da capacidade que a pessoa tem de administrar, de ser o gestor daquela situação evolutiva. Não entra em interprisão, não tem nada a ver com isso, as questões são resolvidas. E, no entanto, quem está olhando de fora pensa que é tudo farinha do mesmo saco, e não é. Com certeza. Então, esse diferencial na avaliação já mostra se a pessoa que está avaliando consegue entender essa sutileza ou se para ela todos os gatos são pardos. Você está trazendo um ponto muito sério, Malu. É a questão multisserial também. Porque assim, uma pessoa que já tenha feito curso intermissivo, não há dúvida que ela estudou nesse curso intermissivo aquilo que ela precisava mudar. Na próxima existência, por exemplo, que ela ia ter. E é natural que ela faça uma programação, até mesmo com os amparadores. Olha, se eu não mudar tal traço, tal situação, eu quero que aconteça alguma coisa mais séria para eu mudar essa minha posição, essa minha manifestação. Porque chega, eu já venho nisso há muitas vidas. Então, acho que isso é um dado que tem que ser levado em conta. A programação que você faz antes de vir para cá. E aí, às vezes, a pessoa, é isso que você falou, às vezes a pessoa que está de fora, ela faz uma análise simplista. Quem está sofrendo na carne os efeitos daquela situação vai entender de maneira mais profunda, mais complexa. Então, às vezes, aquilo ali é algo já combinado com os amparadores, já vem de antes e já vem de várias vidas. Né? É porque a gente nota que há uma sofisticação nos problemas, por exemplo, até num escândalo em que a pessoa é envolvida, numa questão de uma maledicência, num envolvimento popular de alguma coisa, e, no entanto, aquela pessoa que está passando por aquilo, ela está perfeitamente lúcida para aquela situação e está se saindo muito bem. Era justamente o teste que ela precisava para testar a imunidade relativa. Enquanto que o outro está sendo envolvido uma situação parecida, de roldão, pelo determinismo, pela imprudência, pela negligência e pela falta de cosmoética. Então, essa linha que permite fazer a diferenciação, ela é muito séria. Ela é muito séria e a maioria do tempo eu observo que as pessoas que estão avaliando não têm essa linha de horizonte para fazer essa diferenciação. Então, mostra que elas não têm retrocognição. Se elas tivessem retrocognição de fato, elas fariam uma avaliação muito mais profunda, muito mais séria, muito mais delicada dos fatos. Como que você vê, César? Eu vejo que é isso aí, Malu. É difícil você se colocar no lugar do outro, né? Isso é o ideal, mas infelizmente a maioria das pessoas quando faz a heterocrítica, ela tem dificuldade de se colocar de fato na pele do outro, né? Então a tendência é a análise ela ser simplista. E a gente também tem a dificuldade de visão, né? A monodimensionalidade, né? Às vezes a pessoa ela acha que domina a multidimensionalidade, mas ela ainda tem uma visão muito intrafísica, que a gente até comentou isso durante a tertúlia. Então, ela não consegue entrar a fundo para entender a raiz do comportamento da situação da outra pessoa. Vai dar esses problemas de entendimento. E agora também tem que dar um bom desconto, porque fofoca é o que mais tem nessa dimensão. E se a pessoa também ficar dando muita trela para isso, ela não faz nada nessa dimensão. Absolutamente. Né? Ela fica atolada. Então, você tem que saber o que você tem que fazer, ficar firme aos seus princípios, estabelecer os seus princípios, valores de vida básicos, trabalhar com os amparadores e tocar a ficha. Em frente.
Tem uma expressão do coloquialismo que é um ditado chinês, que para entender a outra pessoa, se colocar no lugar dela, é preciso calçar os seus sapatos. Isso mesmo. Malu, voltando à sua questão, eu queria também complementar o seguinte, acho que uma coisa muito séria é que a ninguém é dado uma determinada situação de crise que ela não possa resolver, né? Mas também ela não vai conseguir ter acesso a um desafio muito grande se ela não for assumindo desafios menores, né? Então, quando você fala assim, eu vejo que falta crise, às vezes, na vida de muita gente, eu concordo com você e acho que a origem, de muitas vezes, disso aí, o que é? Porque a pessoa não está fazendo o dever de casa. Ela, às vezes, sonha de pegar um grande projeto, um grande desafio, mas ela não fez, ela não preparou a base. Então é óbvio, os amparadores, o Max Mecanismo jamais vai colocar na mão dela algo muito avançado se ela não fez o dever de casa, não fez o beabá. Ela não está habituada a comer o pão que o diabo amassou, o para-diabo amassou. Então ela não enfrenta as coisas pequenininhas, elas já estão correndo para casa, fechando janelas e portas e sai correndo. E quer grandes tarefas, grandes resultados. Tem um amigo meu que falava, eu não estou com esse problema do pão que o diabo amassou. O meu é pior. É a broa que a diaba amassou. Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha as suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.